Viemos proclamar a Cristo. Prepare-se, abra o seu coração nessa noite. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas, fique tranquilo. Não precisa torcer para o irmão Davi. O maior interessado nessa reunião é o Espírito Santo. Amém, irmãos? E está conosco o pastor Alex. Pedir que ele se coloque de pé. Fabiana. Amém? Pastores no Paraguai. Eles retornaram para o Brasil, mas foram 10 anos pastores em Assunção, nossos amigos de longa data, longa caminhada. Meu filho Davi Felipe, Daniel, amém? Glória a Deus. Amém. E a minha esposa Márcia, o Senhor tem colocado uma palavra no coração dela, eu gostaria que ela compartilhasse com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que bom ver o povo de Deus, tanta gente bonita. Eu já vi um povo lindo lá em cima e agora o povo de Deus, amém? E nós estamos felizes de estarmos aqui e temos certeza que essa noite, nós temos certeza que, como diz o Salmo 19, uma noite, né, declara, revela sabedoria a outra noite. Então eu tenho certeza que a noite de ontem vai dizer para a noite de hoje quanta unção do Espírito Santo, amém? E eu creio plenamente que o Senhor, Ele está aqui e Ele vai se revelar para nós mais uma vez. Vai revelar o seu amor, a sua graça, a sua salvação. E você que entrou aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não convidou Ele para ser seu único Senhor e Salvador, esta é a noite, este é o dia. Amém? E eu quero compartilhar bem rapidinho um texto que está em João capítulo 9, e eu amo os evangelhos, e o evangelho de João, ele tem um recado muito lindo, que fala muito ao meu coração. O propósito do evangelho de João está no capítulo 20, e no capítulo 20 a Bíblia diz que esses milagres que foram escritos, 7 milagres no evangelho de João, a Bíblia diz que eles foram escritos para que nós venhamos a crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o ungido de Deus, que Ele é o Salvador do mundo. Mas não para aí. A Bíblia diz que isso é para que, crendo nele, tenhas vida em seu nome. Amém? Deus não tem parte com a morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos para que eu e você, nele, tivéssemos vida, vida eterna, vida em abundância. E um desses milagres está no capítulo 9, onde a Bíblia nos diz que Jesus, ele curou um cego de nascença. E é tão interessante a gente pensar que nos dias de hoje, 2022, ainda nascem crianças cegas e elas não podem ver, e ainda hoje a medicina não tem condições, eu não sei se em todos os casos, mas nós temos um testemunho, e é esse testemunho que eu quero contar para você, para fortalecer a sua fé. Nós estivemos em 2021, meu esposo esteve numa igreja no litoral do Rio de Janeiro, e uma mamãe muito linda, jovem, com a sua mãe, já uma senhora cristã, todas as duas cristãs, elas estavam com uma criança de 5 anos, o filhinho daquela jovem. E aquele menino, ele nasceu cego de uma vista. E ele não enxergava. E eles foram aos médicos e disseram que não havia cirurgia, não tinha como aquele menino voltar a enxergar. 2021. E Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu quero dizer para você, como deve ser a nossa atitude hoje? A fé agradece antes. Então, qual é a minha atitude hoje? Qual é a sua atitude hoje? A nossa atitude deve ser de agradecimento. E foi justamente isso, no final do culto, que aquela mamãe veio pedir oração.
meu esposo ministrou e falou: volte agradecendo. Agradeça como se você já tivesse recebido. E aquela mamãe fez o propósito, juntamente com a sua mãe, de agradecer pela fé. E durante cerca de 2 meses, todos os dias ela me contou que elas agradeciam juntas. E sabe o que aconteceu para a glória de Deus e a alegria dos nossos corações? O mesmo Jesus que curou aquele cego de nascença, que está registrado em João capítulo 9, curou aquele menino. Aquela mãe percebeu que o menino começou a enxergar da vista que ele era cego. E ela começou a fazer os sinais, 1, 2, tampou a vista que era boa, e ele falando, e ela imaginou assim, será que ele não está vendo entre os meus dedos? Colocou um pano, e aí o menino continuou falando, cor azul, verde, 1, 2, 3, e ela levou ele para fazer os exames, e no dia 3 de dezembro, isso tem gravado, assim como hoje está sendo gravado, e temos certeza que a unção que está aqui vai tocar pessoas na sua casa, e os milagres que vão ocorrer aqui, que não é obra de homens, mas do Espírito Santo, pode alcançar você na sua casa. E aquela mamãe, ela testemunhou no dia 3 de dezembro, e ela levou um servo de Deus, que era dono de ótica, que sabia fazer todos os exames, para também junto testemunhar, levou os laudos, ela pertencia àquela igreja local, e nós celebramos, e para a glória de Deus, no dia 3 de dezembro de 2021, agora, irmãos, aquele menino, ele estava completando 6 anos de idade. E eu quero dizer para essa igreja que ama o ministério infantil, que o Pedro, é o nome dele, ele é testemunha viva de que Jesus morreu e ressuscitou. E na escola, para a glória de Deus, sabe qual é o apelido dele? João Batista. Sabe por quê? Porque ele chega lá com autoridade, pregando, falando de Jesus, preparando o caminho, amém? Então, tudo que Jesus tem feito aqui, que Ele vai fazer, tem feito nas células, é para que creias que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido, e crendo nele, tenhas vida em seu nome. E em João 9, que nós lemos esse texto, quando Jesus cura aquele cego de nascença, e Ele continua fazendo. E eu quero terminar dizendo que Jesus é o nosso modelo. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu trouxe alguns vídeos, se o irmão puder colocar. Depois os irmãos acessem as redes sociais, irmãos. Tem mais de 800 vídeos daquilo que o Espírito Santo está fazendo. E eu trouxe alguns vídeos, são vídeos bem pequenos, 40 segundos, 50 segundos. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Pode colocar, por favor? Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E Jesus falou que sinais seguiriam aos que crerem, e Ele falou que no nome dEle nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Essa irmã tinha um problema no joelho. Essa irmã ia operar o joelho, isso foi um domingo, ela ia operar na quarta-feira, ela ficou muito tempo nessa expressão de gratidão a Deus, braços sendo restaurados. Essa irmã tinha problemas na região lombar, saiam alinhando ali pernas. Essa irmã também tinha um problema na coluna. Olha a diferença da perna. Voltamos na igreja 4 anos depois, ela gravou o testemunho. Voltamos 7 anos depois, ela gravou outro testemunho.
criança tinha artrite idiopática juvenil, irmãos, uma doença autoimune, tomava 11 medicamentos a nível quimioterápico, foi completamente curada por Jesus, problema nas pernas. Esse irmão tinha problema na coluna, o Senhor começou a fazer esse processo dele, a mão do Senhor movendo. Esse é um pastor, foi na cidade de Nagoya, problema de joelho, problema nos pés, Guaratinguetá, pastor José Roberto, Alex, problema nos pés, aleluia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Pode colocar o próximo, olha só, problemas no ombro foi agora em dezembro, Niterói, no Rio. O Senhor colocando o ombro dele no lugar, me explica isso aí agora, irmão. Aleluia. Cadê a dor? Aleluia. Está perguntado também, irmãos. É tão nítido que Deus fez. Pode colocar o próximo. Graças a paz, amados, estou aqui para dar meu testemunho. Você tinha problema na coluna? Aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu tinha escoliose, sentia fortes dores todos os dias, a todo momento. Eu já estava habituada a sentir essas dores sempre. Tinham dias que eram dores muito intensas, a ponto de me fazer ter falta de ar, eu ter que ir no hospital tomar medicamentos, eu tinha que tomar medicamentos fortes, porque a dor era intensa demais, a queimação na minha coluna. E como vocês puderam ver no vídeo, o Senhor alinhou mesmo a minha coluna, eu ouvia a minha coluna estalar, o Senhor endireitando ela, e eu já levantei ali curada para a glória de Deus. Eu não estou sentindo mais nenhuma dor. O Senhor me curou e Ele é o mesmo, queridos, Ele não muda, nele não há sombra de variação. E eu estou aqui para falar para vocês que Ele cura e Ele faz milagres. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Graça e paz, eu estou aqui para testemunhar o milagre que eu vivi de cura pelo Senhor Todo-Poderoso. Foi no dia 19 de abril de 2014, onde eu tive a minha coluna completamente curada, alinhada pelo Senhor. Eu sofria muitas dores, dores intensas, onde remédios teriam que ser injetados, porque via oral não fazia um efeito completo. Então eu não podia fazer serviços domésticos, trabalhar fora, coisas comuns eu não era capaz de fazer sem sentir dores. E hoje já se passaram mais de 7 anos e glória a Deus, eu não sinto mais nada. Fui tocada pelo Espírito Santo, completamente curada. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Graça e paz. Próximo. Escoliose. Esse é a mesma irmã, só que é uma outra câmera. Pode deixar um pouco, ó. Coluna se endireite agora no nome de Jesus. Olha lá, irmãos, ó. Olha só. Graças a paz, Pode amados, colocar o estou aqui próximo. para dar meu testemunho. Aquilo que o Senhor fez na minha vida. Esse foi gravado. Graça e paz, meu nome é Amanda, vim contar meu testemunho de cura. Eu sofri por quase 8 anos com uma dor no joelho esquerdo, devido a um deslocamento na patela. E eu precisaria fazer cirurgia, mas como na época eu era bem nova, tinha 19 anos, eu ficava com medo, então eu fui só adiando a cirurgia e a consequência disso foi sentir muitas dores. E essas dores nesse joelho me limitavam a correr, a fazer alguns movimentos simples, como subir escada, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, não conseguia carregar peso. E eu adiei a cirurgia, não fiz, e eu sofri por muito tempo assim.
Mas em 2019, quando o evangelista Davi Feijoli veio na minha igreja, aqui na comunidade Jesus Cristo Nova Aliança, no momento da oração por cura, eu fui lá na frente e quando ele orou por mim, instantaneamente a dor no meu joelho desapareceu. E eu fui curada pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. E hoje eu vim contar aqui o meu testemunho para falar que eu nunca mais senti nenhuma dor. Eu fui curada naquele momento. Como vocês podem ver no vídeo, né, eu fazia alguns movimentos ali, mas na verdade não era eu quem estava fazendo, era o Senhor Jesus Cristo que estava me operando ali. E naquele momento sumiu, nunca mais senti dor. Hoje eu consigo fazer atividades normalmente e eu tive que compartilhar esse testemunho com os irmãos. Aleluia. Cadê a dor? Foi embora. Nada mais? Não. O que você sentiu no chão? Eu senti como se tivesse a minha coluna de movimento do lado pro outro. Se a coluna... Esse meu osso aqui, ele era muito inchado. Eu tinha um problema de uma postura. Só Deus faz essas coisas, irmãos. Pode colocar o próximo. O Senhor vai tocar no mesmo. Isso foi quando começou as lives. Vai tocar na perna dela. Os mesmos sinais. Agora. Em nome de Jesus Ô, Cristo. glória. Sumiu. Cadê a dor, irmã? Volta o vídeo aí, irmão. Volta o vídeo. Graças a Deus. Senão os irmãos não vão entender. Eu Pera aí. servi no Não, exército em 2018. volta o outro vídeo, por favor, irmão. Após um ano, eu machuquei. Cadê a dor? O Foi próximo. embora. Nada mais? Não. Quando começou as O que você lives, sentiu no chão? todo esse processo, irmãos. Não, é o próximo vídeo, irmão. De movimento do lado pro O Senhor vai Isso. tocar no mesmo ciático dela. ó. A mesma unção começou a Tocar na acontecer perna nas dela, ó. lives, ó. Agora. Em nome de Jesus Cristo. Opa. Sumiu. Cadê Ainda a dor, bem que irmã? subiu, né, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus, hein? Voei, bati com a cabeça ali na mesa e Glória a levantei Deus, curada. aleluia. O que aconteceu, ó, fica alguém atrás dela. O Senhor vai tocar nela, ó. Agora, Espírito Santo, ó. Sopra. O Santo faz agora, instantaneamente, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Agora, olha lá, irmãos, ó. Ó. Toca, ó. Ó. Firma a mão dela, afasta mais, ó. Aleluia. Pode Em nome colocar o de Jesus próximo, Cristo. irmão. Aqui, ó. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Videira News. Oh, glória. Aleluia. Há mais algum vídeo na pasta? Aleluia. Depois os irmãos acessem os vídeos engraçados de 2020. Oh, glória a Deus. A mesma unção. A palavra diz em Salmos que o Senhor dá a sua ordem. Ele dá a sua ordem, a palavra corre velozmente sobre a terra. Eu creio ser uma alusão também aos meios de comunicação, internet, todas essas coisas, irmãos. Foi Deus que deu conhecimento ao homem, para que o evangelho fosse propagado, não é verdade? Antes de entrarmos na palavra, eu trouxe alguns exemplares do nosso livro, os 10 mobilizadores da unção da cura. São 10 acionadores, 10 chaves de acesso que mobilizam, que movem o ministério de cura. Inclusive o Alex é uma das pessoas que prefaciaram o livro. Você que ama o ministério de cura e quer saber mais sobre cura divina, está lá na livraria. Eu trouxe também Curando os Enfermos, de Charles e Francis Hunter. Quantos já ouviram falar de Charles e Francis Hunter? Só o Alex, alguns poucos. Nunca ouviram falar de Charles e Francis Hunter? Oh, você precisa saber quem é esse casal, irmãos. Eles já dormem no Senhor, mas nas reuniões deles na América, mais de 400 pessoas eram curadas dos ossos, a ponto dos fisioterapeutas da cidade ficarem realmente preocupados, porque todos eram curados, não tinha mais tratamento. Foi necessário que eles aplicassem a palavra de Deus, ensinaram a aplicar a palavra de Deus, que eles também iriam colher os mesmos resultados. Esse livro nos influenciou muito, eu e Márcia, Alex, também Fabiana, no Ministério de Cura. Isso é uma obra-prima da cura divina. É considerado generais de Deus, esse casal. Eram chamados Felizes Hunters, nos Estados Unidos. Treinaram milhares de pessoas ao redor do mundo.
curando os enfermos, e trouxe também mulheres, generais de Deus, que são mulheres donas de casa comuns, que fizeram diferença no Brasil. Tem aqui a Amy McPherson, Catherine Kuhlman. Quantos já ouviram falar de Catherine Kuhlman? Oh, aleluia. A Mariah Wood Ether, que é a avó dos movimentos pentecostais. Todas essas manifestações do poder de Deus já aconteciam em séculos passados, através de pessoas comuns, irmãos. E tem a Francis também aqui, é um material que vai abençoar a tua vida. Aleluia. Vamos trafegar na palavra de Deus, porque não tem como vermos cura sem entrarmos nas autopistas, irmãos, da palavra do Senhor. Abra comigo em Marcos 6, versículo 54. Eu vou ser bem breve, porque já tem um outro grupo que vai estar aqui daqui a pouco. Marcos 6, versículo 54. Aleluia. Logo que desembarcaram, a versão NVI, logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Aleluia. Irmãos, tudo começou em Jesus. Repita comigo: tudo começou em Jesus. Quando você entende que tudo começou nele, você descansa o seu coração, você descansa que não tivemos uma boa ideia. Vamos agora colocar uma placa ali fora, curando os enfermos, vamos agora colocar vídeos, curar os enfermos. Não, irmãos, começou nele, e ele é o maior interessado nessa noite. Jesus foi batizado no Rio Jordão, e o Espírito Santo veio sobre ele. Ele saiu do Rio Jordão, operando, diz a Bíblia, no poder do Espírito Santo. Então nós estamos aqui nessa noite operando no poder do Espírito Santo. Essa igreja está de portas abertas, operando no poder do Espírito Santo. Atos 10, 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então começou em Jesus, ele andava, era ele somente andando em Jerusalém, em Nazaré, curando os enfermos, impondo as mãos sobre os enfermos, ressuscitando mortos, ensinando o evangelho do reino. Mas começou lá atrás, o próprio profeta Isaías 53, 4 e 5, versão ACF, ele viu esse dia, ele viu o dia que o pecado seria perdoado e o enfermo seria curado. Está lá em Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Irmãos que viram o filme Paixão de Cristo, aqueles feridas nas costas de Jesus, aqueles chicotes com filamentos que dilaceravam as costas do mestre, ali estava a nossa cura. Davi também viu esse dia. O Salmo 103, ele viu o dia que o pecado seria perdoado em Jesus e o enfermo seria curado. Salmo 103, 1 e 4, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia! Então começou nele, estamos puxando lá de trás, irmãos. E hoje nós estamos aqui, operando, você e eu, nesse mesmo poder. O mesmo poder que estava em Jesus está aqui nessa noite. Se não há poder de Deus aqui, irmãos, esta reunião seria meramente um ajuntamento. Pessoas boas, bem intencionadas, você e eu, irmãos. Seria uma associação de pessoas.
Mas como nós vamos decolar aqui nessa noite? Pense nisso, irmãos. Imagine que estamos num avião, e aqui até parece mesmo, né, a disposição, o layout. Imagina que estamos aqui num avião, como nós vamos sair deste piso frio, irmãos? Como nós vamos levantar voo nesta noite? Será nas asas da fé, no poder do Espírito Santo, irmãos. Eu posso garantir a você que onde este evangelho é pregado, pessoas têm recebido bênçãos, pessoas têm recebido perdão, pessoas têm recebido paz, pessoas têm recebido cura divina. Jesus falou que este evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então viria o fim. Então era ele andando, curando os enfermos, fazendo bem. Nós estamos nessa noite aqui fazendo bem, irmãos. Viemos fazendo bem nessa noite aqui. Mas como se não bastasse, ele chamou os 12 e ele transferiu a vida dele para os 12. Eu vou provar pelas Escrituras, Mateus 10, 5 e 8, versão JFA diz: a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Este é o modelo, irmãos. Não era somente Jesus mais, irmãos, agora eram mais 12, e como se não bastasse mais 12, ele chamou outros 70, Lucas 10, versículo 1, versão Almeida Corrigida e Fiel, olha o que diz: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, olha só, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aleluia! Você está feliz com isso, irmãos? Como se não bastasse, ele transferiu para a igreja. Quantos são a igreja aqui? E aí o problema para o inferno estava feito, irmãos, porque não era mais somente os discípulos, não eram os 70, não era somente ele, mas agora eu e você estamos ministrando no poder e na unção do Espírito Santo. Eu posso garantir a você, irmãos, nós estivemos no Japão agora, na graça do Senhor, em 2019, antes da pandemia. Foram 33 reuniões. Em todas as reuniões Jesus curou, irmãos. Não teve uma reunião que Jesus não curasse. Eu estive numa igreja que tinha um membro, foi curada. A igreja recém-inaugurada em Tóquio, uma esquina movimentada, cheia de letreiros, mas tinha um membro da igreja. 3 pessoas foram curadas, ela, mais os 2 líderes, os pastores, e tinham mais alguns visitantes. Amém, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Pelo menos alguns visitantes, né, pastor? Mas aonde esse evangelho é pregado, irmãos, os sinais e maravilhas acontecem. Jesus falou que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E ele fala em Atos 1:8, é registrado isso, Jesus falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E ali começa a nossa trajetória, minha e sua como igreja, aleluia. Jesus ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, enviou outro igual a ele, o Espírito Santo, aleluia. E essas obras continuou através de Filipe, no livro de Atos 8:6, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe parava uma cidade, ele parou Samaria, irmãos. Filipe, o evangelista, operando sinais, prodígios, e o texto diz que as pessoas ouviam e viam, então dava para ver, eram sinais visíveis. Diga: sinais visíveis. Eu creio que nós iremos ver nesta noite manifestações visíveis do poder de Deus, irmãos. A palavra de Deus assim nos fala em 1 Coríntios 12:6, que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há muitas operações. Eu creio que há operações do Espírito Santo que nem imaginamos, irmãos, nem sonhamos, pensamos que vimos tudo. Há operações de Deus que o Senhor está descortinando nesses dias, porque nós estamos vivendo
o derramamento do Espírito Santo, a profecia lá em Joel 2, que diz que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Alguns não entendem a unção, irmãos. Eu estive em uma igreja que quando pessoas começaram a cair debaixo do poder de Deus, um irmão que estava perto de mim, desesperado, liga para o bombeiro, liga para o SAMU, 192, eu falei, ô irmão, calma. Isso não é bombeiro que vai resolver. Ele pensou que as pessoas estavam desmaiando. A pessoa que estava desmaiando, coletivamente, ô irmão, calma. É o poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu estive numa igreja, eu sempre conto isso, a irmã tinha problemas no quadril, na perna, e o Senhor movendo, colocando no lugar, a roupa mexia, irmãos. E está um irmão de longe lá, está repreendido, está amarrado. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu peguei no braço dele assim e falei, ô irmão, não faz isso não, irmão. Ela não acabou de falar que tinha problema na perna? Olha lá, o Senhor está movendo, colocando no lugar. Se você acha que não é de Deus, pergunta ao Espírito Santo. Se você não tem um discernimento de Espírito, pergunta ao Senhor. E ela levantou, aleluia, as dores desapareceram, glória a Deus. Sabe, irmãos, nós vamos ver manifestações. Hoje aqui, daqui a pouco, que a mente natural, nada não vai conseguir alcançar, irmãos. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito Santo, não tem a capacidade de discernir as coisas concernentes ao Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele diz que há diversidade de operações, irmãos. Eu creio que nesse dia nós vamos ver tumores explodindo na roupa, sujando a roupa toda, irmãos. Escamas caindo dos olhos, como o apóstolo Paulo, quando Ananias orou para ele, a palavra diz que saíram algo como escamas, talvez uma espécie de cascão, eu não sei, mas nós vamos ver coisas, irmãos. Lá em Alvorada, Rio Grande do Sul, nós voltamos lá, tivemos algumas vezes, voltamos no outro ano, e o irmão falou que quando ele estava debaixo do poder de Deus, ele não tinha nenhuma enfermidade, mas ele sentiu os dentes dele se articulando, se movendo, girando, foi a expressão que ele usou, mas movendo. E a boca meio assim, não conseguia falar direito, falou, cara, está tudo bem contigo? O pessoal perguntou, e ele foi embora. Ele usava o aparelho de alinhamento, irmãos, e os irmãos podem imaginar o que aconteceu, né? Faltavam 2 anos para o aparelho fazer o efeito, e ele falou que quando chegou em casa, o aparelho não estava encaixando mais corretamente. Ele falou, eu já ouvi falar que o Senhor dá dentes de ouro, dentes naturais, mas tirar o aparelho à base de milagre é a primeira vez. Faltavam 2 anos, ele voltou no dentista, e o dentista falou, cara, teu dente está uma porcelana, não precisa mais tirar o aparelho. Eu não sei porque Deus alinha o dente de uma pessoa e talvez uma outra não recebe, irmãos, pergunte a Ele, mas Ele está fazendo uma obra poderosa nesses dias, e Ele quer curar a todos, irmãos. Jesus falou que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos falar aos montes e eles iriam se mover para os mares. Qual é o monte que está diante de você? Eu estava numa igreja lá em Brumadinho, e eu falei com os irmãos, se funciona para pernas e ossos e órgãos e tudo, vai funcionar para qualquer coisa. Vamos orar para o Senhor reduzir o estômago. Oh, glória a Deus, irmãos. Ao que crê, tudo é possível. Recebemos testemunhos agora. Só não vai botar uma placa ali agora, né? A igreja dos bariátricos de Jesus. Né? E os irmãos vieram. Bom, se você crê, vá em frente. Em nome de Jesus. Algumas pessoas sentiram uma mão apertando. Eu vi roupa mexendo, irmãos. Pessoas tiveram espasmos, sensações. E a minha esposa falou, numa outra ocasião, procura depois alimentação para quem reduziu o estômago. Recebemos um testemunho. A irmã perdeu 14 quilos em um mês. Ela sentiu entrando dentro dela e parou no estômago. E ela sentiu um fogo, algo movendo dentro dela, irmãos. Ao que crer, tudo é possível. Não limite o poder de Deus. Há diversidade de operações. Mas olha o que o apóstolo diz, ó. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. É como se ele estivesse dizendo, é o mesmo Deus, tá? Ok? Que opera tudo
em todos. E o versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito, o Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Essa palavra manifestar quer dizer tornar visível, irmãos. Deus pode nos curar hoje, não precisamos ver nada. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós estamos há 18 anos, vai completar esse ano, orando por cura. Já vemos cura, as pessoas sendo curadas em pé, não precisamos ver. Mas Deus, nesses dias, está manifestando, tornando visível. Nós tivemos agora em Jacarepaguá, no Rio, um irmão ia fazer a cirurgia da coluna, quase R$200 mil a cirurgia, irmãos. E o plano de saúde autorizou. Ele fez uma jornada nas estrelas para provar o plano que ele precisaria, e realmente ele precisava. E numa reunião como essa, ele caiu debaixo do poder de Deus, e as suas pernas começaram a pular, e as suas pernas começaram a levantar 45 graus, 50, 90 graus. Eu falei: Deus, eu não sabia de nada, nem colocamos a mão nele, eu não tenho nada a ver com isso, irmãos, é o Espírito Santo que está fazendo. Eu não posso curar ninguém aqui, irmãos. Literalmente saímos do cenário muitas vezes. Resumindo a história, irmãos, já recebi vários áudios, eles estão preparando um material. Ele não está sentindo mais nada. A expressão que o pastor usou, que os médicos estão horrorizados com o que aconteceu, porque fizeram 3 ressonâncias magnéticas nele, não acha mais nada nele, e perguntaram a ele: que tratamento é esse que ele fez, que reunião é essa que ele fez, que ele foi? Jesus de Nazaré, doutor Jesus está atendendo aqui nessa noite, opera sem anestesia, que Deus é como o nosso Deus, opera de graça, não precisa pagar, a unção não está à venda não, opera sem anestesia, ainda derrama óleo de alegria, a pessoa começa a rir no Espírito Santo, aleluia. Lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, irmãos, uma irmã, quando teve um neném, 4, 5 anos atrás, osso pélvico, talvez tenham médicos aqui, fisioterapeutas, enfermeiros, não voltou para o lugar, ela sentia dores de parto, 4 anos, todos os dias sentindo dores de parto. Você pensa que é brincadeira isso, irmãos? Você pensa que estamos brincando de orar por pessoas? Quando ela veio, a filha do pastor, de um dos pastores, uma jovem irmã, o poder de Deus veio sobre ela. Seu quadril fêmur começou a vibrar e mover, e vibrando, uma velocidade. Eu falei: Deus. E daqui a pouco ela começou a rir com o óleo da alegria. Começou a rir do Espírito Santo e falando em línguas. E eu pensei, eu falei: que Deus é como o nosso Deus, irmãos. E ela levantou completamente curada. Recebi áudios: mãe, voltei a dormir, não sinto mais nada. Bexiga voltou para o lugar, tudo. Não limite o poder de Deus. Amém? Aleluia. Você está feliz com isso? Então, irmãos, voltando aqui o texto, suplicavam que pudesse ao menos tocar na orla do manto de Jesus. Não é a primeira vez que você vê isso nas Escrituras. Levavam os doentes, quando viam que era Jesus, talvez o ditado da época era esse: olha, se você vê Jesus de Nazaré, corra o mais rápido que você puder e toque nas vestes dele, porque todos os que tocavam eram curados. E esse modelo se replicou no apóstolo Paulo, Atos 19:11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, a ponto de levarem lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Começou em Jesus, se reproduziu nos apóstolos, e continua reproduzindo em cada um de nós. Depois, em Atos 5, o apóstolo Pedro, muito parecido, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Itaquera, São Paulo. Oh, glória a Deus! Muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Veja, levavam leitos e macas para Jesus, quando descobriam que era Jesus. Jesus já havia ressuscitado, e enviou outro igual a ele, o Espírito Santo, e o mesmo modelo, irmãos, em Atos 5, colocavam enfermos sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos
a sombra de Pedro se projetasse. Não era a sombra de Pedro, mas era o poder do Espírito Santo, amém? Então esta unção, irmãos, ela está aqui nessa noite, e ela tem a capacidade de levantar uma pessoa que está enferma numa cama, tem a capacidade de curar um enfermo. A palavra enfermo, irmãos, ela vem do latim infirmus, não firme, ela não está firme, ela não é firme, ela tem que estar, ela é prostrada, ela está numa cama, ela não está firme. Mas esta unção, ela tem a capacidade de nos colocar firmes nessa noite. Levantar um paralítico, levantar um morto da sepultura há 4 dias, levantar um abatido, um deprimido, irmãos. Lá em Duque de Caxias, uma irmã que tinha depressão profunda, e nós falamos sobre o óleo da alegria, e veio o riso do Espírito Santo, irmãos, sobre ela, uma alegria que explodia nos lábios dela. A Bíblia diz que na presença do Senhor a plena alegria, a plenitude de alegria, e que a alegria do Senhor é a nossa força, e um dos frutos do Espírito é a alegria. Então não se escandalize se você vê alguém rolando no chão aqui de rir, irmãos. Essa irmã tinha depressão terrível, profunda. Terça-feira, ela começou a rir, terça-feira 22 horas, só parou quarta-feira às 17 horas aproximadamente, irmãos. Oh, glória a Deus. Ele mandava uns áudios para mim, algo tremendo. Eu falei, Deus, o vinho novo do Espírito Santo. Quantos querem esse vinho novo? Vai acontecer com você aí, irmão. Quando você menos pensar, na hora que você menos pensar, com quem você menos pensar, vai explodir dentro de você. Talvez você vai acordar de madrugada rindo. Talvez você vai pegar o troco no supermercado e vai explodir dentro de você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes, em lugares que nem imagino, uma alegria vem no nosso interior, irmãos, e tudo se torna lindo, tudo maravilhoso. Eu creio que o Senhor vai liberar esta unção também nessa noite, e esta unção tem a capacidade, irmãos, de curar a doença mais terrível, a maior enfermidade que existe, que é o pecado, irmãos, que nos afasta eternamente de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Fomos feitos justiça de Deus. Mas talvez há pessoas aqui que não nasceram de novo, irmãos. E a palavra de Deus é bem clara, que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em Atos 2:38, quando aquele paralítico se levantou ali, aquele milagre, 40 anos, irmãos, o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro, que a sombra dele colocava enfermos e leitos e as pessoas eram curadas. Quando curou, o Senhor curou aquele paralítico. Olha o que Pedro diz. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que está em jogo nessa noite aqui é a tua alma, irmãos. Onde passarás a eternidade? Eu lembro dessa frase nos anos 80. Os carros lá da igreja, onde passarás a eternidade? Sabe que o apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que lenços e peças de roupa eram levados e espíritos malignos saíam, certa vez ele estava preso, irmãos, algemado, preso do Senhor, não por fazer coisas erradas, mas por pregar o evangelho de Jesus. E ele estava diante do rei Agripa, contando a experiência que ele teve com Jesus, quando ele foi perseguir a igreja, tinha cartas para assolar a igreja, ia no caminho de Damasco, festejadamente aguardado em Damasco. E aquele jovem ali, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele viu a luz brilhante, ouviu a voz e caiu por terra. E ele estava contando isso para o rei Agripa. Agripa representava César, representava Herodes, irmãos, podia soltá-lo. E sabe o que aquele rei faz diante de um maior evangelista na frente dele? Olha o que o rei diz, Paulo, por pouco, olha só, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha só, era como se ele estivesse dizendo, Paulo, senão eu quase me torno um cristão. Há pessoas, talvez aqui nessa noite, irmãos, que como aquele rei,
estão na mesma situação. Eu quase me batizei. Eu quase entrei para a célula. Eu quase segui a Jesus. Sabe, naquele dia não haverá quase. Se o atleta não cruzar a linha de chegada, irmãos, e haverá muitas desculpas. Senhor, eu gostava da crença, como alguns chamam, eu vinha, trazia as campanhas e papeizinhos. Jesus vai dizer, necessário vos era nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito, jamais poderá ver o reino de Deus. Aleluia! Você precisa entregar a sua vida a Jesus hoje. Você não vai fazer como aquele rei. Eu conheço pessoas, eu ouvi uma pessoa falar assim, eu não me importo de ir para o inferno, porque haverá amigos meus me esperando lá. Que engano, irmãos. Não há amizades no inferno. Não haverá piqueniques, não haverá crepúsculos do sol para apreciar. Tudo será uma longa e eterna noite de arrependimento, lamentação e remorso. Quantas oportunidades. Eu quero que todos fechem os olhos, curvem sua cabeça. E eu não posso deixar de fazer esse convite, irmãos. A Bíblia diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não diz para uma salvação, não. Uma tão grande salvação. E se há alguém aqui, que nesta noite, quer fazer a decisão por Cristo, publicamente, você entende que você precisa de uma nova vida em Jesus. Se você está disposto a seguir a Jesus, não estamos falando de igreja, não estamos falando de religião, mas você quer seguir a Jesus. E com este gesto você vai estar dizendo, sim, Senhor, caminharei contigo. Sim, Senhor. Eu reconheço que sou um pecador irremediavelmente perdido, e que preciso do teu perdão e da tua justificação. E se você, com esse gesto, você vai estar dizendo, sim, Senhor, eu quero que você quer entregar a vida a Jesus, levante sua mão bem alto, que nós vamos orar por você. Há alguém para Cristo? Levante a mão. Deus abençoe. Permaneça com a mão levantada. Deus abençoe. Há mais alguém para Jesus? Deus abençoe. Você que nos visita, Deus abençoe. Há mais alguém para Cristo? Deus abençoe ali o jovem. Não tenha vergonha. Sabe o que os amigos vão fazer naquele dia? O dia quando o Senhor nos chamar, vão colocar um monte de carinha no Facebook chorando. Fulano partiu chorando, um monte de carinha no Facebook. 5 minutos depois comendo cheeseburger e açaí como se nada tivesse acontecendo, irmãos. Mas há um que não vai te desamparar, o nome dele é Jesus. A palavra diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero que essas pessoas que levantaram a mão, venham aqui à frente que o pastor vai orar por vocês. Todos que levantaram a mão fazendo essa decisão por Cristo. Essa é a maior decisão que você... A maior decisão. Deus abençoe. Há muita gente, irmãos. Aleluia. Não tenha vergonha. Faça como eles. Há muita gente. Que dia de vergonha será quando abrirem os relatórios, irmãos. E a Bíblia diz, aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você está sendo radical. Irmãos, eu tremo diante dessa palavra. Não viemos aqui para entretenimento. Você que quer fazer a decisão por Cristo, venha a Jesus nessa noite. Esta é a hora. Senhor, solta os pés, Senhor. Solta as mãos. Há mais pessoas. Deus abençoe. Pastor Alexandre. Olha aqui para mim, por favor. Vocês aqui na frente. É a decisão mais importante da vida de vocês. Porque uma vez que Jesus entra, o inferno nunca mais terá espaço para destruir vocês. Pelo contrário, vocês vão rumo a Canaã e desfrutar de uma vida eterna. Queria chamar os pastores aqui à frente para orar junto comigo. Antes disso, vamos fazer uma confissão. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu aceito, Senhor,
como o único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, toma o controle, faça em mim a sua morada, porque hoje eu decido negar o mundo, decido negar a mim mesmo e decido servir o Senhor. Eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida, e hoje decido viver para a vida eterna em Cristo Jesus. Diga aleluia. Os pastores impõem as mãos sobre cada um deles e vamos orar. Igreja, levante sua mão onde você está e vamos abençoá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses novos irmãos aqui. Senhor Jesus, como o pastor Davi falou, não tem a ver com igreja, com placa de igreja, não tem a ver, Senhor, com religiosidade, tem a ver com o Senhor. Eles decidiram viver pelo Senhor, e por isso nós engrandecemos e reconhecemos o Senhor neste lugar. Pai, em nome de Jesus, opera milagres, sinais e prodígios. Opera, Senhor, uma caminhada com eles, Pai, onde eles desfrutarão de uma vida eterna. Eles viverão e experimentarão do poder de Deus todos os dias da sua vida. Não há mais espaço para o diabo roubar nada deles. Pelo contrário, o diabo perdeu eles eternamente, porque hoje os céus estão em festa. Hoje há salvação, e a salvação é dia de festa no céu. Por isso nós reconhecemos e engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Obrigado por essa salvação, Senhor, em massa que está acontecendo aqui na Videira de Itaquera, e reconhecemos que hoje, mais uma vez, o diabo perdeu na Zona Leste e o Senhor ganhou nos céus. Obrigado por essa noite maravilhosa, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Podem voltar para os lugares. E eu quero fazer um outro convite aqui. Todos são bem-vindos, irmãos. Jesus quer curar nessa noite. Ele não faz acepção de pessoas. Eu quero chamar um grupo aqui primeiro, aqui à frente. Nós vamos orar rapidamente. Pessoas nos lugares serão tocadas. Você que está nos assistindo pela internet, pela live, em qualquer época que esse vídeo for acessado, as mesmas virtudes que estão nessa palavra vão alcançar a tua vida em qualquer época. Temos recebido testemunhos de pessoas que são curadas no culto ao vivo. Quem tem problema nos ossos, vem aqui à frente. Coluna, problema nos joelhos, nos pés, faça um grupo aqui, irmãos. Nós não vamos forçar nada aqui, irmãos. Quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus. Não vamos empurrar você, não. Quem cura é Jesus, irmãos. Nós apenas vamos erguer as mãos e falar: Espírito Santo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco, quando começar alguns testemunhos, eu vou chamar minha esposa, ela vai liberar algo, e nós vamos chamar também daqui a pouco os pastores, para que imponham as mãos a muita gente para ser ministrada. Espírito Santo, eu quero que nos próximos minutos, irmãos, vamos dar primazia ao Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, começa. Não é por força, não é por violência. Agora toca, meu Deus. Todos em silêncio, irmãos. Todos em silêncio. Há pessoas aqui debaixo de diagnósticos. Há pessoas aqui com dores. Há pessoas aqui fazendo tratamento. Há pessoas fazendo ressonância, fisioterapia, tratamentos sofisticados. Talvez sem sucesso. Você que está no seu lugar com alguma outra enfermidade, o Senhor vai tocar você aí também. Espírito Santo, sopra. Sopra. Segura essa irmã. Os irmãos fiquem atentos. Por todo lado está acontecendo aqui. Receba. Você que tem alguma outra enfermidade, coloque-se de pé no seu lugar. É chegada a hora da oração. É chegada a hora do milagre. Espírito Santo,